pessoal, tudo bem? Finalmente nós vamos iniciar aí a nossa série de vídeos sobre os informativos. Eu peço desde já desculpas, era não poder ter gravado esses vídeos antes. Nós já estamos até no informativo 664 do STJ e, salvo melhor juízo, 966 do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos gravando ainda o 662 do STJ. Tive um problema na garganta, depois tive um problema com a câmera filmadora. Tenho uma dificuldade tremenda de gravar com câmera filmadora, que é um objeto inanimado, é extremamente difícil para a gente conversar. Mas enfim, vamos iniciar. Pessoal, vocês receberam aí, salvo melhor juízo, ontem, um guia de estudos através de questões, e essas questões nós vamos responder no decorrer do vídeo, tá bom? Então, para poder entender o julgado, foi disponibilizado a vocês as questões com a ementa do julgado acima das questões aí relativo a processo penal, direito penal e direito empresarial. Vamos iniciar então, pessoal, com o processo penal, lá na página, salvo melhor juízo, 3 do nosso guia de estudos. E aí, vocês me permitem ler a ementa para a gente entender. O tema aqui é execução penal dentro do tema processual penal, processo penal. A ementa é o seguinte: o juízo da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, ainda que não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado. STJ, terceira sessão, no embargos de divergência, no recurso especial de número 1.738.968 de origem Minas Gerais, relatoria da ministra Laurita Vaz, julgado aí em 27 de novembro do ano passado, 2019. Interessante julgado porque foi decidido pela terceira sessão. Então houve, na verdade, a uniformização da jurisprudência que era divergente dentro do próprio STJ. A terceira sessão é a união da quinta com a sexta turma do STJ, que são as turmas responsáveis aí por decidir firmar a jurisprudência em matéria de direito criminal. Para entender o julgado, nós precisamos primeiramente entender o conceito de reincidência, relembrar o conceito de reincidência. Lá no artigo 63, nós temos um conceito de reincidência, no artigo 63 do Código Penal. Eu não vou ler o artigo aqui, mas observo que é importante que vocês leiam o artigo, grifem o artigo ele é bastante didático, você consegue compreender o conceito de reincidência. Basicamente, a reincidência é o seguinte: depois de um indivíduo ser condenado a uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a partir do momento em que o indivíduo cumpre integralmente a pena, ou a pena é declarada extinta, ou seja, o indivíduo terminou de cumprir a suspensão condicional da pena, livramento condicional, aí a pena é declarada extinta numa sentença declaratória. A partir deste marco, contados 5 anos daí em diante, se o indivíduo pratica novo crime, ele é reincidente. Se ele pratica um crime da mesma espécie, ele é reincidente específico. Se ele pratica um crime de espécie diversa, ele é reincidente simples. Por que eu disse 5 anos? O Código Penal, você consegue visualizar isso no artigo 64 daquele diploma, adotou o sistema da temporariedade em detrimento do sistema da perpetuidade. Ou seja, ninguém é reincidente ad infinito, ad perpétuo. Você é reincidente durante 5 anos após o cumprimento integral da pena ou a extinção da pena a qual você foi condenado com a sentença penal condenatória transitada em julgado. Ok? O sistema da perpetuidade, por sua vez, nós adotamos quanto aos bons e maus antecedentes. Claro, aos maus antecedentes. Por ora, há um julgado, um recurso extraordinário afeto aí pela repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, ao qual a Suprema Corte vai decidir se os maus antecedentes ficariam lá de perpétuo ou obedeceriam esse lapso temporal de 5 anos, aí conforme acontece com o Instituto Reincidência. Tá bom? Rápida explanação sobre reincidência, a gente responde o nosso segundo tópico aqui, que é o seguinte: a reincidência, para a gente entender o julgado, influencia na concessão de benefícios da execução penal? Com certeza, com certeza. Por quê? Quer ver um exemplo? Na nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, da LEP, ficou estabelecido no inciso 1 e 2, respectivamente, o seguinte: se o indivíduo ele é primário e comete um crime sem violência ou grave ameaça, ele irá progredir de regime após cumprir 16% da pena. Se o indivíduo é reincidente, olha a importância da reincidência, e comete o crime sem violência ou grave ameaça, ele terá que cumprir 20% da pena.
O mesmo acontece, por exemplo, no livramento condicional. Se o indivíduo ele é reincidente, ele cumpre mais da metade do livramento condicional, da pena, para conseguir gozar do livramento condicional em um crime não hediondo e não equiparado ao hediondo. Viu? Redação, esse texto consta expressamente no artigo 83 do Código Penal. Então a reincidência ela influencia e muito nos benefícios inerentes à execução penal. 3. Questão número 3. O juízo da execução penal ele pode conhecer da reincidência, ainda que esta não esteja prevista na sentença no momento de conceder um benefício penal? E é aqui que nós vamos adentrar dentro desse julgado que consta desse informativo. Porque o juiz da execução penal ele pode conhecer da reincidência? Sim, a reincidência é uma circunstância agravante de natureza subjetiva. O que é isso? Ela é uma circunstância inerente ao agente do fato e não ao fato do agente. Se fosse inerente ao fato do agente, seria uma circunstância de caráter objetivo. Como é inerente ao agente do fato, eu vou avaliar as condições, as peculiaridades inerentes ao indivíduo que praticou infração penal. Nós temos então uma circunstância de caráter subjetivo. Sendo uma circunstância de caráter objetivo, o juiz da execução penal ele pode conhecer até mesmo de ofício, porque na fase de execução penal vigora o indúbio pro societá e não o indúbio pro réu, como no Código Penal. Ele pode conhecer até mesmo de ofício da reincidência, ainda que essa reincidência não conste na sentença penal que transitou em julgado proferida pelo juiz da fase de conhecimento. Por que o juiz da execução penal ele pode fazer isso? Porque ele está, nesse caso, obedecendo o princípio da individualização da pena. Ele está individualizando a pena daquele indivíduo. O princípio da individualização da pena, como nós sabemos, se divide em 3 grandes momentos. Primeiro, quanto à culminação da pena em abstrato, então o princípio da individualização da pena, ele deve ser observado pelo legislador. No segundo momento, ele deve ser observado pelo juiz de conhecimento, na hora do juiz proferir a sentença, ou seja, fixar a pena em concreto. E no terceiro momento, ele deve ser observado pelo juiz da execução penal. O juiz da execução penal observou a reincidência, ainda que esta não esteja expressamente prevista na sentença penal condenatória? Pode? Pode. Por quê? Reincidência é uma circunstância subjetiva e, neste caso, ele estará obedecendo ao princípio da individualização da pena. Ok? Quarta questão, o juiz da execução penal pode conhecer da reincidência para fins de agravamento da pena ou modificação do regime inicial de cumprimento de pena? Aqui é importante. Por que é importante? Esse julgado ele é brilhante. Porque a ministra relatora Laurita Vaz, ela faz uma distinção entre a reincidência conhecida pelo juiz de execução com reflexo na fase de conhecimento e a reincidência conhecida pelo juiz de execução penal com reflexo na fase de execução de pena. Perceba, o juiz da execução penal ele pode conhecer, ainda que de ofício, da reincidência, embora esta não conste expressamente da sentença penal condenatória transitada no julgado, desde que essa reincidência tenha reflexo somente nos benefícios da execução penal. Então a reincidência ela tem que ter reflexo somente na fase da execução penal. Se a reincidência ela tem reflexo quanto às, digamos, entre aspas, obrigações do juiz de conhecimento, o juiz da execução penal ele não pode conhecer dessa reincidência. Então ele não pode conhecer da reincidência para agravar a pena, porque a reincidência é uma circunstância agravante. Ele não pode conhecer da reincidência para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele estaria violando, rescindindo a coisa julgada em malefício do réu, inclusive violando um disposto na Constituição Federal. A coisa julgada deve ser respeitada e só pode ser rescindida em benefício do réu. Inclusive é este um dos fundamentos da revisão criminal. Por isso que não existe revisão criminal pro societá. E por que não existe revisão criminal pro societá? Porque eu estaria rescindindo a coisa julgada, que deve ser observada por todos, em malefício do réu. E eu não posso fazer isso. Eu posso rescindir a coisa julgada? Sim, desde que em benefício do réu. Se o juiz da execução penal ele conhece da reincidência para fins de agravar a pena, fixar regime inicial, ou seja, fazer as vezes do juiz da fase de conhecimento, estará reincidindo a coisa julgada em malefício do réu. Pode conhecer da reincidência? Sim, ele pode, desde que essa reincidência tenha reflexo na fase de execução
penal. Beleza? Nossa última questão. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado retira do juízo das execuções penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoal do réu? Não, é o que nós acabamos de ver. Porque ele pode conhecer da reincidência para fins de reflexo nos benefícios da execução penal. Por que o juiz da execução pode conhecer da reincidência? Porque a reincidência penal é uma condição subjetiva, ou seja, inerente ao indivíduo. O juiz de execução penal ele pode conhecer da reincidência também, desde que essa tenha reflexos na fase de execução penal, porque ele estará individualizando a pena do reeducando. Viu, pessoal? Tema extremamente importante. Este julgado é brilhante, muito bem descrito aqui pelo STJ. Foi uma pacificação da jurisprudência que era divergente dentro do Tribunal da Cidadania, e é um tema realmente de grande relevância, tanto para concurso público, tanto para a vida prática. Eu peço a vocês que nos ajudem aí na divulgação e compartilhamento desse vídeo. Vamos democratizar aí os vídeos aí inerentes aos informativos. É gratuito esses vídeos, estou disponibilizando de forma gratuita, é bom para mim, é bom para vocês, porque eu me mantenho atualizado quanto ao direito criminal. Posteriormente, também no outro vídeo, nós vamos falar de direito empresarial e também sobre direito penal, salvo o melhor juízo. Nós vamos falar sobre a reincidência na lei de drogas e sobre medida de segurança, viu? E também sobre direito empresarial. Obrigado, pessoal.